Bom dia, turma! Esta é uma aula prática da disciplina de Educação e Tecnologia do curso de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus de Charqueadas. Eu sou a Ju Jankowski e a nossa aula de hoje é sobre as zonas de desenvolvimento proximal e real. Vamos começar? Primeiramente, vamos conversar sobre quem inventou essa coisa toda de desenvolvimento proximal e real. Então, você sabe quem foi Levi Vygotsky? Nasceu na Bielorrússia em 1896, formado em Direito, Filosofia e História pela cidade de Moscou. Desde cedo demonstrou domínio sobre as ciências humanas como língua, linguística, estética, literatura, filosofia, história e, por fim, mais adiante, dedicando-se à área da psicologia, somente a partir da sua publicação do livro Psicologia da Arte, em 1925. Após o término dos seus estudos em Moscou, ele retorna à sua cidade natal para ingressar nos ensinos da psicologia, preocupando-se com o desenvolvimento de crianças com deficiência e mantendo seus estudos sobre a psicologia da arte. Por volta de 1924, Vygotsky se firma na cidade de Moscou, sendo colaborador do Instituto de Psicologia. Foi neste período que se acercou de pesquisadores e colaboradores que, juntos, se dedicariam à reconstrução da psicologia, criando a teoria então desenvolvida como Teoria Histórico-Cultural dos Fenômenos Psicológicos. Infelizmente, o autor desencarnou aos 38 anos, não podendo apreciar as suas obras mais importantes deixadas pela humanidade. Vamos lá. O que são as zonas de desenvolvimento? A teoria de Vygotsky diz que o processo de desenvolvimento humano ocorre a partir das suas relações sociais, com os signos e instrumentos, ou seja, tudo o que tem ao nosso redor, afirmando que o ser humano se humaniza a partir das suas relações sociais. Desta forma, Vygotsky afirma que existem 2 pontos de desenvolvimento que cada sujeito pode se encontrar: a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, ou a zona de desenvolvimento real, a ZDR. Ou seja, todas as nossas relações com o meio são capazes de nos proporcionar aprendizados. É através das nossas relações sociais que aprendemos diversas coisas, como, por exemplo, a criança que imita os sons para mais adiante formar sílabas e palavras. É através da vivência social que o ser humano se transforma em um ser humanizado. Mas calma, vamos falar mais sobre isso ao longo da nossa aula, não se preocupe. O que é a zona de desenvolvimento real? É a denominação da zona do conhecimento que o sujeito já possui. Significa dizer que é todo o aprendizado já adquirido. Um exemplo é um adulto sem alterações de aprendizagem ou deficiências que tem capacidade de caminhar, falar, fazer cálculos. Ou seja, estas são as zonas de desenvolvimento real, pois o adulto já aprendeu a fazer essas atividades. Legal, né? Mas essa foi fácil. E agora? O que é a zona de desenvolvimento proximal? É a denominação da zona do conhecimento que o sujeito ainda não possui. Significa dizer que é todo o aprendizado que pode ainda ser adquirido. Um exemplo é uma criança em fase escolar sem alterações de aprendizagem ou deficiência. Tem a capacidade de aprender a caminhar, falar, fazer cálculos, desde que outro sujeito que já tenha esse conhecimento adquirido possa auxiliá-la.
Estas são as zonas de desenvolvimento proximal, pois a criança ainda não sabe fazer essas atividades, mas pode aprender com o auxílio de outra pessoa. Por que conhecer as zonas de desenvolvimento são importantes? As relações entre os ensinos escolares e também nas relações sociais precisam ser realizadas nas zonas de desenvolvimento proximal. O sujeito vai ser incentivado a pensar sobre as funções que devem ser desenvolvidas, utilizando-se das relações com os outros que já estão nas zonas de desenvolvimento real. A inter-relação entre os sujeitos que estão nas duas zonas é que fazem dar o progresso nos indivíduos, pois o que um não sabe, o outro vai ensinar. É importante para o educador saber que a interferência dele serve para proporcionar o aprendizado da criança que se encontra na zona de desenvolvimento proximal. As atividades propostas pelo educador devem ser pensadas para favorecer o aprendizado dessas potencialidades, incluindo as atividades em grupo como uma das ferramentas mais eficazes para esse processo. Lembrando que o educando é sempre um sujeito ativo no seu processo de aprendizagem, pois só ele é capaz de se deslocar da zona de desenvolvimento proximal para a real. Com estas abordagens, identificamos que existem diversos mecanismos para desenvolver o conhecimento do sujeito, que podem ser realizados através de grupos, dinâmicas, vivências. Todas essas atividades colocam o sujeito como protagonista do seu aprendizado e dão condições reais para que ele se desloque da zona de desenvolvimento proximal, onde se encontra, até a zona de desenvolvimento real, onde se deseja chegar. Então, podemos dizer que a zona de desenvolvimento real é onde o sujeito possui a habilidade que já tem a capacidade de realizar, ou seja, ele já possui aquele conhecimento interiorizado dentro de si. Já a zona de desenvolvimento proximal é onde o sujeito possui condições de adquirir essas habilidades do indivíduo que já está na zona de desenvolvimento real. É aquele sujeito que possui potencial para uma determinada tarefa, mas não possui ainda os conhecimentos suficientes ou as ferramentas adequadas. São indivíduos que serão auxiliados pelos sujeitos da zona de desenvolvimento real a se deslocarem por este caminho a partir das condições dadas por eles pela internalização do conhecimento, levando o sujeito da zona de desenvolvimento proximal até a real. O que hoje ele não consegue fazer sozinho, amanhã ele vai fazer. Concluindo, antes desta aula, vocês estavam na zona de desenvolvimento proximal sobre a teoria histórico-cultural de Levi-Vygotsky. Após a nossa aula, vocês chegaram à zona de desenvolvimento real, pois adquiriram o conhecimento necessário sobre essa teoria. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!